Beleza, pessoal? Vou fazer o adiantamento do estrutural desse serviço que a gente iniciou, né? Eu dei uma paradinha lá na obra, como eu falei, conferência de medida é sempre muito importante. Você pode ter um projeto em mãos que todo detalhe que você tenha dúvida, que você acha que vale a pena você conferir, você tem que ir lá na obra de novo e conferir. Vamos mostrar de novo nesse aqui como eu faço a instalação desse tipo de cozinha, desse tipo de bancada com porcelanato de lâmina 7mm, no caso que eu estou usando, né? Esse aqui é um tipo de projeto, esse aqui é outro. Nesse projeto aqui, eu dimensiono da seguinte forma: nossas grapas de instalação, metalon 50-30 na chapa 18, chumbado na parede com massa de cimento, né? Eu comprei um porcelanato, esse aqui é porcelanato, barro vermelho, ponta de estoque, sobras que tinha na obra, assento ele, alinhado. Depois eu vou vir com a minha peça montada, vocês vão ver como que ela vai ficar. Faço um preenchimento de argamassa AC3, aqui, a queima na peça e faço a instalação. Como que é feito o estrutural dele, todo inteiriço, eu faço um quadro fechado, por isso eu tenho que saber exatamente as medidas da peça. Mesmo no canto, onde que eu poderia embutir na parede, coloco o metalon, né? Então eu faço todo um estruturamento. Essa parte aberta aqui é onde que vai o fogão. Aqui eu não preciso fazer uma dobra de piso, porque esse porcelanato, além dele ser grosso, ele é feito com fechamento. Ele vai descer e ele vai fechar até o final, tanto no lateral, tanto por baixo. Essa churrasqueira a gente vai fazer o revestimento também. O revestimento dessa churrasqueira é com o mesmo piso. E vai ter um nicho da boca da churrasqueira com o piso da bancada. Pessoal, voltando aqui para a oficina, né, eu tive lá na obra para conferir as medidas dessa peça aqui. Como eu montei o estrutural, eu sabia mais ou menos a medida que estava lá. Aí, pelo projeto ali, eu vou mostrar para vocês a divergência, estava dando uma certa divergência de informação. Nessa parte aqui, ó, aquela peça lá, onde que tá meu dedo aqui que eu não tô achando, tem que passar o dedo na frente, aqui. Aquela peça lá é essa aqui, ó, que tá marcando ela com 50 centímetros. Essa de 90 é a churrasqueira, né? Então temos aqui nossa pia, o fogão, aquela bancada e a churrasqueira. No projeto tá marcando 50 centímetros, mas lá, eu fui lá aquela hora medir na real, lá tá algo em torno de 60 e alguma coisa, quase 70. Então, o que acontece sobre esse erro? Por que teve essa divergência? Porque foram passadas algumas informações para o arquiteta, né? Tipo a base da churrasqueira, foi usada outra churrasqueira que não era que estava no projeto, e o fogão também da medida diferente. Aí muitos vão perguntar: Jair, mas você tem que seguir o projeto, né? E isso é culpa do arquiteto. Então você vai fazer somente o que está no projeto. Não, na verdade, se você é um bom profissional, se você trabalha com consciência, você não vai só seguir um projeto sabendo que tem uma divergência de informação, né? Ou você vai entrar em contato com o arquiteto, ou você vai lá você mesmo, né, vai dar essa conferida dessa medida e vai reajustar. Porque você fazendo isso, como se diz, não é sua responsabilidade. Aí você vai jogar a culpa para um, a culpa para outro. O importante é você tirar a dor de cabeça para o cliente. Quer falar um detalhe simples aqui? Talvez a pessoa vai achar que não precisa falar sobre isso, mas quem está começando precisa se ater a esse tipo de informação. O uso da serra mármore, né? Tô falando isso por experiência, porque eu tenho meus funcionários em empresa e nem todo mundo, até azulejistas que estão começando, não tem essa noção. A gente trabalha muito com essa ferramenta, uma ferramenta de corte elétrica, e às vezes, cara, eu já vi demais isso. A pessoa pegar a peça, terminar de usar a ferramenta e for guardar ela desse jeito, ó. Não guarda ela assim não, porque corre muito risco de você guardar essa peça, no prazo de você tirar a mão aqui, ela ainda tá ligada. Então você tá usando a peça aqui com as duas mãos, sempre que você for parar de usar ela, você vai pôr ela ao contrário, ó. O disco sempre virado pro lado contrário de você.
Então você nunca vai correr o risco de esbarrar a mão nesse disco aqui. Então, prevenção de acidente, pessoal, é muito importante. É um movimento muito simples. Em vez de você fazer assim, que está cômodo para você, mas você corre o risco de trazer a mão no disco aqui, vai pegar a máquina, não vai usar ela mais, terminou, vai guardar, vira ela ao contrário e põe com o disco virado para lá, nunca para o seu lado. Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar na parte do desbaste do piso, né? Nessa parte de desbaste, eu vou mostrar duas alternativas que vocês têm para fazer, né? Esse tipo de piso em específico aqui, não só ele, mas alguns pisos que você pega, essa massa dele é muito clarinha, parece que ela é um pouco porosa, eu não sei se é por causa disso. Você fazendo o desbaste somente no rebolo, como é o sistema tradicional que a gente trabalha aqui, ele queima muito. E quando ele queima, ele deixa certas marquinhas. Se você insistir no desbaste, ele estoura, né? Então, o que a gente faz? A gente usa muito o sistema úmido, e eu trabalho aqui na oficina também com o sistema pneumático, né? Essa aqui, ó, é uma esmerilhadeira a ar, né, pneumática, adaptada com o sistema a úmido. Então ela já trabalha sem vibração, né, com uma vibração muito pouca e já jogando água. Eu tenho um compressor de 20 pés, trifásico, onde que, da Chapeline, onde que eu uso esse equipamento a ar aqui da empresa. Mas mesmo assim eu sempre trabalho com os dois sistemas. Tanto trabalho com o a seco, né, na esmerilhadeira, quanto com a pneumático. As vantagens de você trabalhar com a pneumático é uma vantagem para a ferramenta, que não tem desgaste de rolamento, né? Então você já economiza um pouco, não faz poeira, baixa vibração, então até parte de ruído é baixo, então você pode trabalhar mais à vontade, você não tem nem necessidade de estar trabalhando usando um óculos com uma ferramenta dessa, porque ela não vai liberar resíduo, uma que ela está desbastando e o que ela está liberando ela está jogando fora. Você vai ter que usar um avental, né? Porque ela vai jogar água em você com resíduo, mas de preferência sempre use o seu equipamento. Eu vou fazer partes com essa aqui para fazer a demonstração, né, com a pneumática, e partes com o rebolo, beleza? Vou mostrar só nessa parte, vou adiantar todas as peças, depois a gente volta na colagem. Vamos lá. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me. Beleza, pessoal, vou mostrar um pouco de detalhes aqui, né, sobre como é o trabalho com a ferramenta úmida. Fica bem lisinho, não tem vibração, então assim, ajuda bem, tirando que num calor desse é excepcional trabalhar com a ferramenta jogando água, né? Então você consegue ter um desbaste rápido, não é lento o desbaste, né? É uma ferramenta maneira, ela não é pesada, a sua regulagem de velocidade é aqui, ó, no próprio punho, ó. Aperta só um pouquinho, você põe na velocidade que você quiser. Então a sua regulagem é aqui, ó. Então é fácil de trabalhar. Então tem certos pisos que você consegue sim dar uma adiantada bem, né? Ele auxilia, como eu disse, esse piso ele esquenta muito. Para fazer retífica ele é muito bom. Questão de preço, a ferramenta em si é barata. O caro é o investimento no equipamento pneumático. Vou aproveitar, vou até mostrar ele ali para quem tiver interesse em fazer uma adaptação. Meu sistema de alimentação de água é por gravidade. Eu já fiz alguns vídeos mostrando esse sistema de alimentação de água. Uso ele tanto para o sistema pneumático aqui, quanto para a minha serra mármore, né, caso eu vou trabalhar com água. Eu vou mostrar meu compressor ali e a gente dá segmento no piso. Eu vou mostrar esse piso sendo desbastado somente com a esmerilhadeira, para vocês verem o que acontece com ele quando ele está trabalhando a seco. Bom, esse aqui é o nosso compressor, ó, para quem tiver interesse em fazer uma pesquisa, né, sobre ele.
Essas são as especificações desse compressor da Chaperini, né? É o equipamento que eu trabalho, que é a sua saída, né? Esse é o equipamento. Esse aqui é meu depósito, onde que eu guardo os meus pisos, né? Então, eu acredito assim, se você entra num mercado desse com determinação mesmo para trabalhar nesse segmento, como eu sempre falo, você vai trabalhar com tudo quanto é tipo de piso. Então, ajuda. Você tem um equipamento desse que talvez você use até pouco, mas quando você precisar usar, você tem ele. Tranquilo? Vamos voltar para a oficina. Beleza, pessoal? Vamos partir para a colagem agora. Eu já terminei de desbastar todas as peças dessa parte do projeto, né, da pia. Como eu falei, eu ia fazer essa parte primeiro para poder fazer o vídeo, depois eu se viro com a outra sozinho. Então, o que eu fiz? Eu vou começar pelo ressalto, né, que é a base que separa a área seca e a área molhada da pia. Já prendi ela aqui, né? Primeiro, o que a gente faz? Pessoal, como a gente está fazendo um desbaste a úmido, né, mesmo não fazendo poeira, essa aguinha que gera ali todo o desbaste, ela fica impregnada na peça, né? Então, quando você terminar de fazer o desbaste, você vai limpar bem essa peça, né, com um pano qualquer que seja, põe a secar. Antes de qualquer colagem, pessoal, você vai fazer uma limpezinha nela, ó, com álcool em gel, uma flanelinha limpa, tira toda a poeira, todo o excesso, qualquer tipo de poeira que tiver. Porque se ficar poeira, vai descolar, vai dar vazamento. Então, vamos caprichar na limpeza. Já prendi minha peça aqui, já conferi, já retifiquei ela, né? Não mostrei a parte da retífica. Nosso canal tem vários vídeos mostrando sobre retífica de piso, que é tirar o pidericado, o craquelado, né? Agora eu vou fazer a colagem dessa peça. Vou fazer alguns vídeos detalhados sobre a colagem até a gente chegar na pia. Pessoal, fica o dedo nesse like aí que eu vou falar a verdade, ó. Vocês estão pondo eu fazer colagem aqui no sol, para vocês terem uma boa visibilidade, senão eu tava lá dentro na sombra. Tive que desligar meus ventiladores aqui para estar mostrando esse vídeo para vocês. Então coopera com a gente aí, fica o dedo nesse like e compartilha. Não vou fazer vídeo passo a passo mais não. Beleza, vamos lá. Tive que fazer uma alteraçãozinha aqui na câmera porque a outra máquina que eu tô filmando acabou a bateria. Agora vai no celular. Taca ali pau. Bom, ficou mais alto agora. Massa plástica. Ó, tanto que a massa tá mole, pessoal. Isso aqui é por causa do sol, ó. Tá muito quente aqui. Então vamos passar uma porção aqui que vai dar para passar na peça, né? A gente não precisa lambuzar ela demais. Eu acredito que aqui vai. Catalisador. Não precisa contar a gota não, pessoal. Até agora a gente tem que passar bem rápido porque tá quente. Vai secar num tiro. Posiciona a peça. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive. Colagem na lateral na parte da saia já está feita, né? Como ela tem a virada, né, do ressalto, então eu já faço a meia esquadria. Já deixei a meia esquadria pronta aqui. Vou colar acabadinha, né? Secou aqui agora, eu vou colar a saia de retorno. Aí essa peça está pronta para fazer a colagem. Praticamente pronta não, ainda colo uma tala por baixo, né, para dar a parte de altura, para ajudar na facilitação do esquadrejamento dessa peça. Essa parte aqui que ficou sem nada nela, sem saia, é onde que vai receber a área seca. Então não preciso colocar saia nela, a área seca vai chegar devidamente e já colar direto nela. Aí onde que a gente já vai fazer a impermeabilização com PU e um travamento de reforço com a peça embaixo. Beleza? Então vamos continuar aqui.